Tudo bem, pessoal? Então vamos Chama a Regiane. dar início aqui para mais uma live. Hoje a gente vai falar sobre processo de migração, né, de sistema. É um processo delicado, né? Então daqui a pouco eu vou chamar a Richelle aqui mais um minutinho. Eu vou chamar a Richelle da Fabiana Auto Center para bater um papo com a gente sobre. Ela migrou o sistema faz algum tempo aqui com a gente, faz alguns meses. Está nesse processo, né? Ela tem mais de uma oficina, então vamos perguntar para ela como que está sendo esse processo, se ela tem algumas dicas, o que ela passa também de dificuldade, o que ela achou que foi fácil e foi difícil, o que ela achou que foi difícil e que foi fácil, tá? Então, dá mais um minutinho que só a gente chama ela para bater um papo comigo aqui hoje. Então, vamos esperar um pouquinho, calma aí. O pessoal assim vai entrando também. Olá, Olá, Kelly. tudo bem? Eu catar um filtro aqui. Minha cara não tá das melhores. Eu tava com o filtro aqui, Meu tava bem Deus. forte, eu tirei um pouco. Mas bom, Um levinho assim pra não ficar tão torcido. tá dando pra me ouvir bem? Tá bom? Então tá bom. Tá. Uhum. Senão eu colocaria o fone aqui. Tô com o fone na mão e coloquei. Não, não, E o final de ano tá tá bem? legal. Correria sempre? Você faz 10 coisas ao mesmo tempo? Correria sempre agora, final de ano. Eu tava mais ou menos parada, assim. E aí essa semana voltei um pouco mais no pesado, assim. Então hoje meu dia já começou bem Assim que intenso, assim. é bom, assim que é bom. A gente não... Empreendedor tem um sabichão, né? Não consegue fazer uma coisa só, né? Mas Eu confesso que eu já tava com um pouquinho de saudade já dessa correria. que bom. E, Richard, acho que era legal a gente começar. Você falando um pouquinho, né? Você tem uma oficina, quanto tempo você tem? Dá pelo menos um briefing pro pessoal, né? Que ainda não te conhece, que eu acho que todo mundo quase te conhece, né? Mas fala um pouquinho, né? Dá pra apresentar um pouquinho para esse começo. Bom, meu nome é Richelle, né? Eu estou no setor, não assim, automotivo, mas da mecânica em si já faz alguns anos, 16 anos para ser mais precisa. E tenho formação de mecânica, né? Sou formada em mecânica. E alguns anos atrás, lá no final, metade de 2018, eu entrei na Automecânica Fabiano, né? Que é do meu esposo, foi fundada por ele, né? Já tá aí com 12 anos, se eu não me engano, a gente tá indo para 12 anos agora de mercado, né? E em 2022, foi esse ano, em março desse ano, a gente abriu a segunda unidade. E foi um ano cheio de desafios, assim, de altos e baixos, que a gente aprende, né? Eu sempre digo, a gente tem que tirar o aprendizado tanto da parte boa quanto da parte ruim também, né? Tem que olhar os dois Sim. lados da moeda sempre. E é um desafio ter duas oficinas, né? Porque vocês têm que, né, dividir responsabilidade, ter um time mais formado, descentralizar um pouco decisões. Como está sendo isso? Foi para nós, assim, no início, como a gente abriu, foi em março, logo depois do carnaval ali. Então a gente tava naquele vucu-vucu ali do final de ano, né? Que é o período de férias ali. Então, eu fiquei mais na parte tava cuidando da obra aqui para finalizar, né? A oficina nova. Então, fiquei praticamente um período um pouco afastada da outra, né? Para poder conseguir finalizar e abrir, né? Abrir a empresa. Porque, como toda obra, ela atrasa, né? Nossa ideia era ter aberto em dezembro do ano passado, no máximo janeiro, e acabou atrasando.
Então, do ano passado, dezembro do ano passado, né? E aí, como toda obra atrasa, né? A gente conseguiu abrir só em março. Então, a gente vinha naquela correria de final de ano, de revisão e até hoje, dando um spoiler rápido aqui, a gente está em implantação do sistema da segunda oficina, né? Que a gente implantou o sistema na nova, começou pela nova e agora está indo para a antiga. E aí, eu agora de mês estava importando os dados e a gente não para olhar quantas, às vezes, assim, quantos carros tu fez. E a gente tentou puxar o relatório de 2020 até 2022 e o sistema não suportou, assim, porque era muita ordem de serviço. Praticamente deu quase 3.000 ordens de serviço em um ano. E aí tu para pensar assim, meu Deus, né? E foi tudo isso. Então, a gente, na correria, realmente a gente não para analisar alguns números, né? Geralmente a gente foca mais no valor e não no número de carros e não na quantidade de carros. Mas daí a gente para olhar um pouquinho assustador, assim. E aí a gente se dividiu. A gente acabou se dividindo, né, nessa função. Eu acabei cuidando aqui da oficina mais nova. Dividimos a equipe, fizemos algumas novas contratações, né? Graças a Deus, a nossa equipe, ela sempre abraçou a causa, assim, sempre, né, vestiu a camisa, então baixou a cabeça, trabalhou com a gente mesmo na época da obra ali, né, que ainda a gente estava sobrecarregado na outra empresa lá, na outra oficina, que ainda era pequena, a gente empilhava carro lá dentro. Fazia milagre, eu sempre disse. O pessoal fazia milagre lá. E aí, então, quando a gente veio pra cá, né, deu essa desafogada, assim, mas foi um desafio e tanto, que eu acho que talvez a gente não imaginou que seria tanto desafio, assim, sabe? Talvez a gente tenha subestimado um pouco. Mas eu acredito que a gente está no caminho certo, está aí quase fazendo um ano já. E acredito que só tem não, com certeza. Precisa passar por esse processo, né, de quem gosta, né, quem quer, né, que existe para chamar de expansão, né? Você pode aumentar a sua possibilidade de tamanho, você pode abrir uma segunda unidade, né? E são desafios completamente diferentes, né? Então, e aprender a gerenciar um pouco a distância, né? A gente até foi pego, na verdade, a nossa ideia inicial, né, era realmente fazer uma maior. Não era ter duas oficinas, né? A nossa ideia realmente era fazer uma maior e concentrar tudo nessa, né? Mas aqui a gente depende da prefeitura e tudo, né? Como o nosso ramo ele é muito, tem que ser tudo muito correto, tudo muito certo, né? Então, a prefeitura não liberou a gente construir X% aqui do terreno que a gente comprou. E aí acabou ficando que por área construída, ela ficou praticamente menor do que é a oficina antiga. Claro que ela ficou mais. Ela dá noção de ser maior porque ela foi projetada para ser uma oficina mecânica, né? Diferente da antiga, que conforme o Fabiano foi crescendo, ele foi, né, aumentando. Então ela ficou um pouquinho fora dos padrões que a gente diz, né? E diferente daqui, que foi construído exatamente para isso, né? Só que aí, no meio do caminho, a gente descobriu ali que ia ter que ter duas oficinas, porque daí não tinha como suportar, né? Se fechasse a outra e a gente ia trocar 6 por meia dúzia, né? Então, tivemos que ficar com isso. Que bom. E é um investimento, hein? Você falou que comprou o terreno, construiu. Ó, empreendedor na veia mesmo, né? Vamos fazer, vamos apostar. Sim. E foi, eu tenho orgulho de contar essa história, assim, porque realmente foi um período bem difícil, assim, sabe? Porque a gente, tanto eu quanto o Fabiano, eu até um pouco menos que ele, mas a gente tem um perfil muito conservador, assim. Dificilmente a gente gosta de fazer parcelas, digamos assim, sabe? E a gente é muito seguro.
E aí, quando veio de 2019 ali, que foi quando deu aquela função da pandemia, né? No final de 2019, quando começou, agosto de 2019, dezembro, novembro de 2019, veio assim a gente vinha numa frequência, num volume de vendas muito bom, muito, né? A gente praticamente ali, eu entrei em 2018, julho de 2018, um ano depois a gente já tinha conseguido triplicar o faturamento, a gente tava com um volume legal, tava com caixa, tava com capital de giro, tudo muito bem estruturado. E aí a gente até sentou, eu nunca me esqueço, a gente foi num restaurante que a gente costuma ir toda semana aqui, eu e o Fabiano. E aí a gente sentou e aí a gente estava pensando o que nós decidiu o que a gente ia fazer com aquele valor que a gente tinha guardado, né? Que decisão boa. Conversando. E eu disse aí, o que nós vamos fazer agora com isso? A gente vamos descansar agora, vamos aproveitar para viajar, vamos comprar um carro novo, ou vamos parar um pouquinho e dar um passo maior, vamos, né, aumentar o nosso negócio. Aí, né, decisão dos dois, nem eu nem ele, a gente não gosta muito de ficar acomodado, né? Então a gente decidiu ampliar o negócio, né? Então aí começou assim, tá, e aí o que a gente vai fazer? Aí começamos a estudar, começamos a pesquisar valores de terreno, porque nós não estávamos com muita pressa, né? E nós queríamos fazer as coisas com muita segurança. Então a gente começou a procurar um terreno, e aí 2019, aí até na verdade isso já foi início de 2020, né? A gente fechou o negócio do terreno ali, foi em fevereiro de 2020. E aí a gente já tinha, eu nunca me esqueço, como nós estávamos muito bem, nós tínhamos ido pra praia, que aqui a gente é longe da praia, né? Então a gente já tinha ido pra praia no final do ano, daí já tinha ido no início do ano de novo, que é um custo para nós ir pra praia aqui, porque é longe, né? E aí a gente já estava indo pra praia na segunda vez. E aí negociamos o terreno, demos a entrada e fomos pra praia curtir o carnaval, né? E aí, quando a gente voltou do carnaval, já tava aquela função de fecha, não fecha, e Covid, e toda aquela função. E aí, quando a gente voltou, nós estávamos de recesso, voltamos do recesso, oficina bombando, uma semana e fechou tudo. E aí o desespero bateu, a gente teve que ficar de porta fechada. Eu fiquei praticamente uma semana chorando porque eu não sabia assim, eu não sabia o que fazer, sabe? Porque não sabia se meu filho podia pegar aquilo, se eu podia pegar aquilo, minha mãe, né? Enfim, minha família, os nossos próprios funcionários, e ainda eu tinha os dois para pagar, eu tinha terreno para pagar que a gente tinha comprado, e nós tínhamos 5 famílias para sustentar, né? Que eram os nossos funcionários e as famílias deles. E aí a gente ficou uma semana assim em casa, eu jogando, e a gente pensando o que podia fazer, e naquilo a oficina até no hospital, no estado aqui. E aí naquilo, e a gente tem bastante clientes dali, e as pessoas precisavam arrumar os carros. Só que ainda não tinha sido decretado aquele negócio de tu é necessário, né? No comércio necessário, enfim. E aí todo mundo estava fechado. E aí as pessoas precisavam arrumar os carros. Aí a gente disse, né, eu falando, cara, a gente não pode ficar parado. E os guris queriam trabalhar, os guris precisavam receber também. Graças a Deus, essa semana que a gente ficou fechada, a gente não precisou descontar nada de ninguém, a gente conseguiu arcar com todos os pagamentos, mesmo sem trabalhar. E aí a gente começou a dizer para os clientes para eles deixarem o carro na frente da oficina, colocar a chave na parte que a gente colocou. Aqui tá um pouco. E aí a gente foi assim, aí trabalhamos uma semana. Trabalhamos uma semana de porta fechada, assim, e depois liberaram pra gente reabrir, né? E aí, de novo, mais uma vez, a gente achou que ia parar o negócio, né? Que ia dar uma retraída.
Mas para nós, no setor automotivo, graças a Deus, foi o contrário, Sim, né? A sim, gente foi, foi um boom. verdade. É um setor que passou bem, né? Fora, né, cada um, se você que tem gestão, tinha caixa, tinha controles, né? Tinha capital de giro, né? Foi hiper importante nesse momento ter essa lição de casa como empresária, né? Como gestora feita, né? E agora, com duas oficinas, acredito que deve ser mais imprescindível ainda ter um sistema, ter um sistema online, né? Que você consegue ter acesso de qualquer lugar, ainda mais você que faz 10 coisas ao mesmo tempo, está sempre, né, inovando na rua, fazendo outras atividades que a gente vê no, né, segue, né? Acho que conta um pouco essa mobilidade, Sim. quanto é importante, né, no teu dia a dia. Quando eu iniciei lá em 2018, o Fabiano usava um sistema pago, desses que a gente compra assim na internet. E porque ele fazia tudo, né? Ele fazia o financeiro, ele buscava, atendia, ele fazia tudo, né? E ainda consertava carro. E aí o sistema era muito simples, atendia, beleza, né? Porque ele precisava. E aí, quando eu entrei, a gente seguiu ainda um tempo com aquele sistema, só que aí tinha a função da nota fiscal e esse sistema não tinha emissão da nota fiscal. Eu tinha que emitir pelo Cefaz ou pelo portal da prefeitura, né? Então demorava muito. Aí eu disse pra ele, eu acho que a gente precisa dar uma melhorada. Daí foi a primeira modificação que eu fiz. Daí eu comprei uma versão, que ele era um pouco resistente nisso, né? Eu comprei uma versão daquele sistema que ele tinha um pouco melhor que o Legal. Genox. Aí tá, daí comprei aquele programa, aí começou, tipo, usei ele por um tempo, ele começou a ficar um pouquinho difícil na parte de controle de estoque. Controle de estoque, controle de financeiro. Eu não conseguia controlar taxas de cartão, recebimentos de cartão. Então, não, já também já não estava dando certo. Aí foi na primeira vez que eu troquei, daí eu decidi pegar um sistema aqui da cidade. E aí não era um sistema online e, não era um sistema desenvolvido para oficina, assim, né? Embora algumas oficinas aqui da cidade usam ele, ele quebra um galho, né? Ele é bom, mas para determinadas coisas assim, mais específicas da oficina, a gente não conseguia buscar parte financeira, ok, ele era muito bom, assim, mas tinha algumas coisas que a gente não conseguia, ainda ficava um pouquinho travado. E aí, sem contar que eu não conseguia acessar de onde eu queria, eu só tinha acesso em uma máquina, né? E aí o computador era físico lá, tinha que ficar lá no escritório, e eu não tinha um computador embaixo do braço. Né? Então, se eu precisava fazer alguma coisa, eu tinha que estar presente no escritório. Então, pá, não dá. Daí, mas a gente ficou um certo período com esse também. E aí eu disse, não, vamos procurar outra coisa. Eles vão procurar outra coisa. Eu preciso E aí começou a surgir muito a função de sair, de fazer outras coisas, né? Porque daí veio o projeto Dona também. E aí eu precisava muito estar na rua, enfim, ou às vezes dando curso, ou às vezes montando curso, enfim, né? E o próprio Instagram, ele toma algum tempo, né? Às vezes as pessoas acham que, tu tá te expondo no Instagram, tu não tem o que fazer, ou sei lá. Então, tipo assim, ó, ou tu te dedica pro negócio, ou não vai dar certo, né? Então, eu acredito assim, ó, eu vejo, né, hoje tem uma pessoa que me ajuda, que é a Nicole. Então, como dá trabalho, como assim, ó, e as pessoas acham que é muito fácil estar aqui botando a cara a tapa, né? Mas, um parênteses. E aí, então, eu comecei a sair, gravar vídeos, comecei a fazer até trabalho para outros lugares, assim, outras empresas, comecei a fazer parceria com outras empresas, então eu nem sempre estava dentro da oficina. E aí a função de buscar carro, levar carro, né? Porque eu ainda ajudo muito nisso, busco o carro, levo o carro, às vezes testo o carro. Então, tá, às vezes estou sempre na rua.
E aí, se não, eu preciso de alguma coisa que eu consiga resolver mesmo estando longe, né? E aí também a função da gente, a gente chamou uma. Quando a gente queria sair de férias, a gente fechava por não ter estrutura realmente para coordenar de longe. Né? Primeiro que o sistema era ali engessado naquele computador, né? Então não podia viajar porque eu não ia conseguir Sim. resolver à distância. E aí a gente foi a terceira vez que a gente trocou. Terceira. Sim. Quarta vez que a gente trocou. E aí esse a gente usou um bom período, né? Acabou usando um bom tempo. Porém, eu conseguia ter acesso de vários lugares, porém, vem aquela outra coisa, aquele detalhe, né? Quando tu conhece uma coisa boa, daí tu sabe que dá para melhorar um pouquinho, e sempre tem uma necessidade que tu sabe que dá para melhorar, né? E aí, com a abertura da outra oficina, foi aí que surgiu a maior necessidade de fazer essa troca de novo. Por causa das duas empresas, a gente nós somos matriz e filial, né? Nós somos empresas diferentes. E aí muita burocracia, nossa, a gente acabou se perdendo nos processos, né? Principalmente de transferência de mercadoria, enfim, cadastros. Então, tipo, eu fazia o cadastro que eu tinha na antiga, eu tinha que fazer tudo de novo na nova, Sim. tanto de peça quanto de peça quanto cliente, enfim. E aí, quando eu comecei a seguir, eu segui já vocês a Oficina Inteligente há algum tempo, porque eu acho que eu fiz uma reportagem, eu acho, algum Sim. tempo atrás, com vocês. E aí, desde lá, eu comecei a seguir, né, a página. E aí, cada postagem, assim, me chamava atenção, sabe? Cada postagem chamava atenção. E aí, eu lembro que o dia do boleto, até, foi o post do boleto, que eu dizia assim, que o cliente, se o cliente for pagar com o boleto, tu podia emitir na hora e o cliente podia ir embora com o boleto, né? Então, por exemplo, hoje aqui a gente trabalha com algumas empresas, né, que possuem frota, alguma coisa, então a gente tem uma negociação específica que o pagamento deles é em boleto. E aí eu não conseguia gerar o boleto na hora para eles, porque quem tem o acesso ao Sim. banco sou eu. E eu, às vezes, não estava ali na oficina para acessar o aplicativo e mandar o boleto, né? Então, aquilo, eu perdia o prazo de pagamento. Por exemplo, a gente tem uma negociação de 7 dias. Só que, tipo assim, ó, em 7 dias eu não tinha emitido o boleto para ele ainda. Então, Sim. deixava de receber, né? Passava o prazo do cliente, o cliente se desorganizava e eu disse, não. Cara, já pensou? Ele vai, é só clicar ali, ter o empenho no boleto. É esse o sistema que eu quero. E aí depois até quando eu solicitei para verificar como é que era, assim, né, uma amostra do negócio, aí veio o melhor de tudo, que era a opção de tu migrar usar o mesmo cadastro de clientes e o mesmo cadastro de peça, né? Tipo, quando eu cadastro uma peça nova, eu consigo cadastrar nas duas e a transferência de mercadoria, né? Então, eu disse, tá, é isso que eu preciso. Porque geralmente alguns sistemas tu só consegue fazer a transferência se tu for matriz e filial, e a gente não é matriz e filial, né? Então, isso também me embarreirava. E aí, quando eu descobri esses detalhes, assim, tá, é isso que eu preciso. E aí eu fiquei pensando, puxa, mas mais uma mudança desse sistema 5 vezes, eu tô ficando louca da cabeça. Mas, E eu disse, não, mas tem mas sentido. vai ser Mas tudo acho bem. que essa sua trajetória com sistemas, né, tem sentido porque a gente percebe muito bem aqui que a gente faz isso todo dia, né, que para o nível de maturidade do empresário e da oficina tem sistemas adequados, né? Então não existe só um sistema que serve para todo mundo, né? Então, para aquele seu início ali, por conta talvez de maturidade de negócio e talvez até questão financeira, aquele lá serviu muito bem, né? E daí você foi migrando conforme você foi vendo necessidade. Então a gente acha isso bem comum, né? Não tem um sistema que abraça todo mundo, né? Mesmo com o ramo de auxílio. Então a gente acha bem pertinente, né? E existe dores, né, no meio dessas transições, né? Que a gente pode aliviar, né? E eu lembro uma conversa que a gente teve até lá no início, que
que até comentei contigo, né? Disse, pá, mas aqui essas pessoas, as oficinas precisam conhecer esse sistema. E até tu me falou assim, não, mas aí é que ter isso antes até de conhecer melhor o sistema, né? E aí eu achava, puxa, qualquer oficina pode ter esse sistema, né? Qualquer oficina tem que, achava que tinha que ter um sistema que já tinha que sair já com um sistema top e tal. E aí eu vejo como, bem como tu diz, assim, essa trajetória que a gente fez, primeiro é um investimento financeiro, né? Depende das finanças, digamos assim. E as tuas demandas, elas vão surgindo a cada dia. Então, por exemplo, talvez uma oficina que esteja começando agora, que não tem algumas noções de gestão, de pátio, enfim, de mecânica, talvez não consiga se adequar a um sistema muito rebuscado e acaba retraindo, né? Então, eu acho que foi muito importante bem como disse, essa trajetória do mais simples e é uma evolução, Exatamente, né? exatamente, né? A gente tem que aprender. Você teve um treinamento de DRE esses dias, né? DRE é uma coisa super avançada, você fez até um depoimento, a gente agradece, né? Uma coisa super avançada de gestão. Se você vai no Sebrae vai na cartilha dele, faz DRE, a gente super apoia, mas tem que ter uma maturidade de gestão que você tem para fazer uma DRE, né? Quem não está controlando lá nem a ordem de serviço emitindo uma notinha, uma nota, né? Não dá para ver DRE ainda, né? Nessas trajetórias, Cicelli, quatro trajetórias, imaginam que os dados vão se perdendo, né? Cadastro de cliente, cadastro da ordem de serviço, história como é 12 anos de oficina, é bastante tempo, né? O que você esperava quando contratou o inteligente sobre dados? Você ia perder, não ia perder? E como que foi? Qual era a sua expectativa e qual foi a realidade? Na verdade, quando eu fiz a segunda troca ali de sistema, que a gente saiu daquele pago, daquele programa comprado da internet para o programa instalado aqui, local, a gente não conseguiu o banco de dados, né? Então, a gente teve que começar do zero. Foi bem foi bem difícil, porque só que aí ainda assim eu tinha, por exemplo, como aquele sistema era comprado, eu ainda tinha alguns dados lá naquele sistema que eu conseguia transplantar para o outro. Só que aquele primeiro sistema, o cadastro de cliente, tu podia colocar o que tu quisesse. Nome, apelido, aceitava qualquer coisa. E aí, tu tinha o telefone, o número de telefone e isso, sabe? Não tinha nada mais. Eu não tinha CPF para emitir nota. Então, quando eu precisei emitir as notas, aquilo foi um caos, minha amiga. E aí foi aí que eu tomei a decisão de botar esse local. Só que aí eu não tinha nada. Não tinha nada. Aí a gente não conseguiu backup, não conseguiu nada. Tive que começar do zero. Não foi legal, foi bem difícil. Mas como a gente estava num processo, né, de mudanças enfim, e novos processos dentro da empresa, então tá, vamos começar do zero então, né? E aí tá, começamos do zero. E aí, depois, na terceira troca, que foi para o online, a gente também não conseguiu o banco de dados. De novo. Só que aí eu não tinha. Essa mudança eu acho que foi a pior de todas. Porque a gente não tinha, não conseguimos o banco de dados. Como eu parei de pagar aquele sistema, eu não tinha mais acesso a ele e eu não tinha mais acesso aos meus clientes, aos dados, assim, para mim poder pelo menos ir lá e copiar e colar lá no online. E aí, então, foi bem difícil. Então, todas as mudanças que eu fiz até hoje, até né, entrar para a oficina inteligente, eu nunca tinha conseguido pegar dados. Eu sempre perdi os dados.
E agora, quando a gente foi fazer a migração da Auxílio Inteligente, eu até sugeri um dia, eu disse pra Manu, eu disse, ai, Manu, quem sabe a gente não importa nada, deixa assim, porque aí como a gente começou pela filial, né, eu disse, quem sabe a gente não importa nada, que tá recém começando mesmo, e vamos fazer assim. E aí, a Manu, não, Rit, não, não pode, né? Vamos importar o que tu tem, o teu estoque, por mais que não esteja certo, vamos importar e tal. E realmente, assim, ó, eu não te, eu imaginei que eu ia me frustrar, assim, né? Me frustrar que eu digo assim, naquela implantação, naquele processo ali, porque realmente é trabalhoso, é estressante, né? Enfim, porque tá todo mundo começando, conhecendo, ninguém sabe ainda o jeitinho daquele sistema, né? Então de certa forma, assim, ele é um pouco doloroso, né? Mas, como a gente fez essa implantação dos dados, a equipe, eu, assim, até esses dias postei também, né, que eu acho que a equipe da Auxílio Inteligente, o treinamento vai para além do negócio, assim, o Gabriel, assim, fez a importação dos dados, a gente fez ali, baixou os arquivos, tudo, conseguiu baixar, a gente não perdeu nada. Precisava consultar alguma coisa, estava ali. Precisava do dado do cliente, estava ali. O código da peça estava ali. Então foi muito tranquilo. Então, tipo assim, a gente levou alguns dias para já, tipo assim, já estava mandando orçamento. Na verdade, ele desde o primeiro dia já estava mandando orçamento, já sabia montar o orçamento, já sabia, né, conseguir pelo menos não parar o fluxo da oficina por causa de uma ordem de serviço. Né? Então, essa última vez, assim, foi muito tranquila, assim, sem contar, como eu falei, né, na preparação da equipe de vocês. Cara, eu, assim, ó, eu não costumo muito elogiar, assim, mas a gente fica extasiado, tipo, quando tu vê o preparo das pessoas, assim, em te acolher, entender, tentar pelo menos entender o teu problema, sabe? Então, e sem contar que o pessoal tá sempre ali, né? Tu entendeu mesmo? Tu entendeu? Vou fazer mais uma vez. Vou fazer mais uma vez pra te ter certeza. E depois ainda ficou todos os treinamentos gravados. Então, às vezes, a gente fez o treinamento, eu fiz todos os treinamentos. As gurias fizeram comigo também, mas eu quis participar de todos eles, porque qualquer coisa, se as gurias tivessem alguma dúvida, eu conseguiria ajudar. E aí, então, olha, foi bem, bem tranquilo, muito tranquilo perto dos Não, outros. porque uma troca de sistema, por si só, igual você falou, né? Tem um jeitinho, já estou habituado, eu já sei fazer, o cliente, tem vezes que o cliente está ali mais caloroso na sua frente, você tem que ter agilidade. Então, o que a gente conseguir diminuir para vocês, melhor. Para a gente também, né? Porque a gente sabe o quanto estar na frente, sendo pressionado, o cliente quer já ir embora, ou a operação é delicada, né? E a migração de dados, quando a gente fez, né, o Gabriel entrou em contato com você e ele te ajudou a pegar os dados, onde estava, para trazer para a gente fazer esse processo. Você lembra se no dia seguinte que ele fez a migração, vocês conferiram se estava tudo certo? Tá lá e tá aqui, tá no sistema antigo, tá no novo, tá batendo, ele fez essa conferência com vocês? Sim, a gente tem um certo período ali, né, da hora que eles que baixa os dados ali até jogar no outro programa, né? E aí, antes de botar o sistema rodar, ele me disse assim, ó, antes de liberar o sistema para ti, a gente precisa passar por uma conferência. Daí ele me passou o acesso ali, mas não me liberou ainda. Ele disse, ó, primeiro a gente precisa conferir. Vamos, tá com outro sistema aberto? Abre o outro, vamos fazer a conferência, né? Esse carro aqui é isso, tá aqui, a placa tá aqui, o cliente tá aqui, o número do cliente veio certo, a gente conferiu bateu ali a ordem de serviço para ver se veio totalmente certo, a gente bateu o cadastro do cliente, a gente bateu contas a pagar, né? E tudo Você perfeito. está segura que a gente fez o nosso trabalho certinho,
Porque se a gente não passa por isso, imagina você trabalhar uma semana, daí você percebeu que o cadastro veio errado, por qualquer motivo que for, porque a gente faz importação todo dia aqui, então tem alguma chance de errar. Daí você falou, ó, o cadastro tudo tá errado, eu vou falar pra você, eu preciso apagar tudo e fazer de novo, né? Você fala, você tá doido, eu vou perder uma semana de dados, né? Então, sacou? Essa calma, né? Pra implantar, ter esse cuidado, ainda bem que deu tudo certo. E se não desse, já vem de novo também, né? Eu já tava, eu acho que pra mim foi tão tranquilo, que nem eu digo, porque na verdade eu já tava, quando fala assim em troca de sistema, a Sim. gente já se assusta, né? Então, tipo assim, tu já tá Não. preparado pro pior, né? E aí, então tu já tá preparado, bom, assim, ó, até tanto que eu avisei, quando a gente fez a troca aqui, eu avisei o pessoal, ó, tal dia nós vamos botar o sistema a rodar. Vamos ficar esperto, vamos. Preparei eles assim, ó, a gente tem que prestar atenção, a gente tem que tomar cuidado, vamos isso, vamos aquilo. Eu já vinha uma semana preparando eles assim, eu já vinha falando, ó, é estressante, é difícil, mas a gente vai conseguir, vamos com calma, vamos, né? E aí, por isso que eu acho que talvez eu imaginei que ia ser uma loucura e foi bem menos, né, doloroso do que as outras vezes, principalmente por essa possibilidade de ter importado os dados, né? Então, minimizou um pouco ali aquele retrabalho, né? E aí, agora, com a implantação na segunda, então, tipo assim, ó, a gente tá só por essa implantação. Porque daí, então, a gente acredita que vai, tipo, para nós vai Sim. ajudar muito, sabe? Porque hoje, por exemplo, nós temos dois estoques, né? Cada loja tem o seu estoque. Cada loja tem o seu CNPJ. Então, às vezes eu preciso uma peça para outra oficina que eu tenho aqui, eu tenho que fazer uma venda, gerar uma venda, toda aquela função. E às vezes a peça já está lá e eu nem tirei a nota ainda, sabe? Então, abre muita margem para erro, Sim. né? Então, a gente acredita que essa transferência de produto vai minimizar os nossos erros de estoque de uma loja para outra, principalmente. E o próprio cadastro de clientes e peças ali, podendo usar o mesmo cadastro nas duas empresas, né? Isso vai cortar, eu acho que meio caminho para nós, né? Isso que eu ia te perguntar também. Com... Você fez um processo, acho que sabe, que a gente gosta de. Estamos ali no processo, acreditei na opção inteligente, vamos começar nossa relação de parceria, né? Mas vamos começar numa loja, deixa eu me habituar, deixa eu ver se vocês entregam tudo aquilo que vocês prometeram, né? Depois a gente coloca na segunda, né? Por mais que eu esteja fodendo, eu sei que isso vai me ajudar e tal, mas então a gente também gosta dessa precaução, né? Então, e você tem essa precaução, né? Eu acho Não, que e realmente no início ali eu pensei assim, poxa, mas para que esperar, né? empresa, Tava né? estressada. Vamos Porque resolver os isso já para caras, a próxima, resolve isso para a próxima, né? uhum. E aí eu vi que com o passar do tempo, foi em setembro que a gente iniciou, né? E com o passar dos meses, tipo, recém eu fui fazer o treinamento do DRE. Então tem muita coisa no sistema que a gente consegue aproveitar. Alguns relatórios, eu fiquei chocada vendo os relatórios do DRE, porque eram cálculos que eu fazia Nossa, manuais. Eu levava, tipo assim, ó, o mês inteiro fazendo aqueles cálculos ali. já tá ultrapassado, né? Depois de um mês, você já, aquilo lá já talvez nem sirva mais. Sim, exatamente. E aí, tipo assim, ó, a nossa. Eu não conseguia como é que eu vou dizer assim, ó, eu tinha que acompanhar. O que eu penso assim, né? Que se os meus números não tá bom na primeira semana, eu já tenho que ter uma Hum, estratégia para a próxima semana. Eu não posso esperar um mês inteiro para ver, tipo assim, eu vou esperar até o dia acabou o 25 mês. de dezembro
ver, para tentar uma reação, não tem como. Então a gente tem, tipo assim, dia 5 eu vi que não tá ainda dentro do que eu quero, cara, vamos ver o que tem que mudar, né? Tipo, o relatório do DRE, bem como eu falei, eu fazia assim, do mês de novembro, por exemplo, eu nem fiz do outro sistema ainda, porque, tipo assim, me nego agora, depois que eu abri o DRE no sistema da oficina inteligente, eu disse, não, nem vou fazer, né? Porque e ali ainda te dá com gráficos que tu consegue, às vezes tu não quer acompanhar todos os cálculos de números, enfim, tem um gráfico que tá desenhado ali na tua cara, né? E aí eu lembro que quando eu tava fazendo treinamento, daí eu explicando, né, que eu queria explicar por que aquele gráfico tava daquele jeito. E é muito pontual, porque tu consegue ir direto no problema. Assim, ó, ele te desenha onde está o teu problema, né? E da tua empresa. Por exemplo, tu tá tô com faturamento baixo, ou não sei, ou lucratividade, enfim, o custo das peças está muito alto, ou o custo do serviço está muito alto, não tô tendo a margem de lucro que eu queria, aonde eu tô gastando demais, aonde eu tô errando. Ele te dá exatamente onde tu tá errando. E eu fazia esses cálculos tudo manual, de percentual. Então eu levava muito tempo para saber aonde a gente estava errando. Às vezes, um mês inteiro, eu não conseguia ainda descobrir, porque daí eu já tinha passado aquele mês, daí passava o outro, e enfim, passava a temporada inteira e tu tava ali ainda em cima daquilo ali, tentando descobrir onde porque você tem que fazer uma correção e ver se essa correção, se essa ação surgiu um efeito, né? Então você tem que acompanhar rápido, né? Você usa o relatório, entrando nesse mérito de vendas, né, de faturamento, e me interessa muito por causa da saúde financeira dos nossos clientes, né? A gente tem um relatório lá que é um mapa de metas que dá projeção, né, de quanto você vai faturar, né? Você usa isso, a gente pergunta isso para os clientes. Quantas vezes você acessa isso por dia, essa tela? Por dia, umas 4 vezes. Porque cada vez que cada vez Mas normalmente normalmente eu olho, tipo assim, ó, o que eu pego de regra, assim, eu olho todo dia, mas o que eu pego de regra, assim, para mudar é na sexta-feira, né? Pego na sexta-feira, vejo ali, tipo, a nossa projeção, até comentei com a Jéssica, que trabalha comigo, a nossa projeção no dia 5 de janeiro, no dia 5 de dezembro, era uma. E olha só, cara, a projeção desse mês tá muito boa. Se nós baixar a cabeça, o sistema tá dizendo que dá, é porque dá, vamos focar, porque essa semana foi boa. Vamos tentar. Aí tá. Daí vamos manter esse ritmo, né? Aí veio segunda, veio terça. E aí foi ontem, acho que foi ontem. Não, ontem foi quarta, né? Terça-feira daí. Terça-feira eu dei uma olhada. E aí já tinha baixado um valor bem considerável. E aí eu olhei para ela e eu disse, nossa projeção baixou para tanto. Que merda. Vamos trabalhar. Vamos voltar para aquela projeção lá do começo da semana. E aí, tipo assim, já peguei aqui, já fiz as minhas anotações aqui, com quem que eu preciso falar, com quem que eu preciso ajustar pra gente tentar voltar para aquele número, sabe? Então, e na verdade, o que eu vejo assim, mas, por exemplo, talvez alguém tenha alguns clientes aqui meus, né, olhando assim, mas a gente pensa em números e tal. Na verdade, não é que a gente pensa em números, e sim, não vamos ser hipócritas ao ponto de dizer que a gente tem uma empresa e a gente não quer ganhar dinheiro, né? É óbvio que a gente quer ganhar dinheiro. Nós temos famílias que dependem disso, né? E quanto mais a gente conseguir, mais pessoas a gente vai conseguir ajudar, né? E dando emprego. Por exemplo, a gente tem um funcionário lá na outra oficina que, por exemplo, a mão de obra está muito, muito escassa, muito complicada. A gente está bem difícil de conseguir mecânicos, né? Então, o que a gente fez? A gente pegou um rapaz que ele chegou aqui e disse assim, oi, Tchelle, tudo bem? Meu nome é Yuri,
E eu vim deixar um currículo para vocês, me disseram que vocês estão precisando de pessoal para trabalhar e tal. E eu, a gente está precisando, tem alguma experiência? Ele me olhou assim, não, eu não sei fazer nada, não entendo nada de mecânica, mas eu tenho vontade de aprender. Ele me disse, tenho vontade de aprender, eu quero aprender e tenho vontade e tenho disposição. E aí eu disse, tá bom, então. Eu disse, qualquer coisa eu entro em contato contigo. E aí começou a apertar o serviço, assim. E aí um dos guris, assim, um dos mecânicos, né, disse assim, a gente tava precisando de um ajudante, alguém que, né, não precisa nem entender muito, mas que pelo menos ajude a gente na organização, enfim. Que eu já sei quem eu vou chamar, então. Né? Aí chamei o Yuri. E aí o Yuri já tá com a gente, já vai ir pro terceiro mês. O Yuri já tá fazendo algumas coisas sozinho, muito empenhado, muito focado ali. Realmente ele não entendia nada, não sabia. Ele mandava pegar uma chave, ele não conhecia a chave. Né? Mas realmente é para isso que a gente tem que ter uma estrutura, tem que ter a margem de lucratividade, a gente tem que, né, a gente tem que visar a saúde da empresa para a gente poder trazer o melhor para os clientes, para a gente poder trazer aqui, por exemplo, na oficina nova, né? Ou lá embaixo, que a gente fez algumas reformas, a gente precisa trazer um mínimo de conforto para aquele cliente que está esperando. E a garantia, principalmente, porque eu vejo assim, ó, vejo empresas que, oficinas mecânicas, por exemplo, né, que é o meu ramo aqui, às vezes cobrando uma margem baixa ou muitas vezes assim nas peças, por exemplo, fulano, tu vai lá e compra a peça então que eu troco para ti. Aí as pessoas mas ou tu cobra margem em cima das peças, enfim. E né, a gente precisa cobrar. Eu conheço meus custos, eu conheço meus gastos, tipo, os meus impostos. Os impostos, principalmente porque onde eu comprei, eles vão me gerar uma nota e eu vou pagar imposto sobre aquela nota. Né? E só que aí, mas eu compro a peça, e aí tá, tudo bem. Vamos colocar no lugar do cliente. Beleza, ele foi lá, ele comprou a peça, ele pagou mais barato, ele te pagou a mão de obra. E se essa peça vir a dar algum problema? Né? E aí, o que eu vejo, assim, geralmente os clientes que optam por isso, aí acontece algum problema na peça, daí ele vai lá e diz, aí o cliente, a oficina, né, o mecânico, ele vai cobrar para tirar essa peça de novo. Porque não foi responsabilidade dele, né? Então, tipo, aquilo ali vai acabar saindo mais caro, né? Então, o que eu vejo, assim, uma oficina responsável, que preza pela qualidade e segurança, né? Enfim, e empregar o valor que o cliente deixa aqui, empregar de maneira correta, é isso, né? Realmente tem que ter uma saúde, porque esse cliente, por exemplo, um cliente meu, se eu colocar uma determinada peça aqui, ele comprou a peça comigo, ele confiou no meu serviço, ele depositou a confiança dele na nossa empresa, né? Deu algum problema? Eu vou arcar com guincho, eu vou arcar com mão de obra, com tudo. O cliente não vai ter aquele estresse de ter que pagar a mão de obra, de pegar a peça, de ter que ir na autopeça, pedir a garantia, ainda correr o risco de levar um não, porque aí eles... né? Então tem muita coisa nesse meio termo aí. Eu acredito que uma empresa que preza sim pela qualidade e segurança do cliente, ela tem os seus custos sim, né? Mas eu acho que lá no final vale a pena. Eu acho que o cliente não é só a empresa que sai ganhando, mas o cliente eu acredito que sai ganhando muito mais. Com certeza, com certeza. E a gestão, eu falo que o cinema é um varejo, né? Todo dia você tem que fazer a produtividade. Porque chega no momento, como você falou, que não dá para. Você não ganha mais um dia, né? Você não consegue atender hoje o dobro de clientes, né? Você tem um tamanho, né? Você tem uma produção, né? Então, você perde uma semana, não dá para recuperar, né? O volume de carro. Então, assim, todo dia tem que ser acompanhado os indicadores. Tem coisa que você consegue rapidamente fazer para não perder o mês.
Mas depende do varejo, é todo dia, né, fazer aquele processo, porque normalmente a gente tem um ponto de equilíbrio ali, né, perto do dia 26, 27, né, esse é o normal do empresário, né? Imagina você perdeu 3 dias, você não conseguiu dar mês. Sim, essa ferramenta aí também é uma coisa muito, muito legal, porque era outra coisa que eu também fazia meio manual, assim, sabe? Eu tinha lá no meu relatório, lá puxava o meu relatório de custos fixos, né? Ah, eu tenho salário, luz, água, telefone, internet. Isso são meus custos fixos, né? E eu tenho impostos, né? Que a gente paga muito, Muito. paga em muitos. E aí, então, tipo assim, até que dia a gente trabalha só para pagar os custos fixos? Né? Então, e o sistema dá isso muito preciso, muito preciso, muito calculado lá pronto no É, gráficozinho lá que aqui, sabe? É só tu seguir isso aqui. Até tal dia tu vai trabalhar para pagar os teus custos fixos. Aí depois a gente vai ter os custos variáveis, né? Que são as peças que a gente compra, os serviços de terceiros, enfim. E o gráfico só vai aumentando, né? Então, quando a gente fala que a gente trabalha 25 dias que a gente vai, que a gente tem, o nosso lucro, na verdade, ele vem na última semana do exatamente. mês, né? E as pessoas não Mas é acreditam. assim. Mas é assim. E você falou uma coisa legal que a gente viu, a gente tem aqui, todos as opções que entram para encontrar o nosso sistema, a gente dá esse apoio que a gente deu para vocês, né? De forma igual, vamos dizer assim, né? Lógico, com personalidade, tá? Você tem uma equipe, uma outra pessoa tem outra equipe, tem gente que tem mais dados, menos dados, né? Mas existe um processo desenhado de migração de sistemas, né? Que a gente tem aqui, que a gente ajuda os clientes, né? Mas uma parte fundamental, você falou. O que você falou? O empenho que você deu para o seu time, a autonomia e a preparação para o pior, né? A gente pega casos aqui que a gente vê. Eu queria que você desse essa dica do que você conversou, porque assim, né, ó, eu preciso trocar, a gente como oficina trocar esse sistema. O sistema ou mais maduro, que tem uma funcionalidade X que a gente precisa, mas não dá para a gente falar que vai ser simples. É um RP que mexe na empresa inteira, em todos os funcionários. O que você falou para o seu time? Como você motivou eles? Como você falou, tá bom, pessoal, vai ser uma semana de desastre, mas a gente está aqui para te apoiar, Riquelme. Como que foi esse papo? Porque isso daí é a chave, né? A gente não consegue fazer isso com você, né? Migrar dados a gente faz, mas a gente não faz. Sim, foi, na verdade, como eu sou uma pessoa muito positiva, eu dificilmente vejo o lado ruim da coisa. Eu tento não ver o lado ruim da coisa. E aí, talvez, se não fosse até a preparação do time da Oficina Inteligente comigo, antes, quando a gente foi conversar, quando a gente teve a nossa reunião, eles fizeram essa Ah, preparação comigo, né? E aí, eu, né, pensei assim, porque por que eu pensava assim, que eu não podia desanimar o meu time, que eu tinha que dar ânimo para eles e dizer que seria fácil, né? Só que aí depois conversando e tudo com a equipe da implantação, eles realmente tipo assim, abre teus olhos, né? Porque eu fui já até eu iniciei falando, inclusive, que vamos lá, eu tava super animada, queria trocar, tava ansiosa, né? E aí eles mesmos me alertaram para isso, né? E aí realmente eu olhei para dentro da minha equipe, eu tava com duas meninas começando. Então, além delas não conhecerem o sistema, elas não conheciam nada de carro, nada de oficina. Então, eu disse, poxa vida, né? Eu vou ter que preparar elas. E aí foi que né? Elas já chegaram, tipo assim, elas entraram, uma fazia um mês que tava, a outra tava recém uma semana iniciando. Então, meu Deus, elas já vão passar por uma troca de sistema, elas não vão ficar. Elas não vão ficar. Aí foi aí que veio essa ideia realmente de preparar para o pior.
né? Porque eu já tinha passado por outras coisas e para mim foi tão desgastante que eu disse, ó, pode acontecer isso, a gente tem que estar preparado, às vezes, é bem como tu disse, às vezes o cliente vai estar aqui no balcão, o cliente não quer saber se tu está trocando ou não está É, trocando de sistema, ele quer agilidade no processo dele. Então, assim, ó, preparei elas, gurias, se que o sistema não vai dar, alguma coisa assim, a gente libera o cliente, vamos, né? A gente tem que ter calma e vamos. No final, eu falei, no final tudo vai dar certo, mas a gente precisa se preparar porque realmente não é uma coisa muito fácil. Ó, os próprios guris, assim, também avisei até os mecânicos, ó, pessoal, a gente está trocando de sistema, a gente vai ser uma semana um pouquinho complicada. Eu vou pedir paciência com vocês, com as gurias que estão no legal. atendimento, porque vai atrasar um pouco as coisas, né? Porque aí, como é elas que fazem os pedidos das peças, então talvez vai atrasar um pouquinho essa compreensão de vocês. Então, eu tentei preparar todo mundo, desde os guris que fazem ali o serviço e até chegar nas meninas ali. Então, todo mundo tava, tipo assim, em alerta. Tenha Porque é mais fácil, paciência, né? Quando você não está preparado para o pior, sabe? né? Você, quando acontece, você fala, meu, estava previsto, né? Você já chega na oficina assim, né? Hoje em dia tá atacando o sistema, né? Vamos lá, né? Aí, se o pior não Uhum. acontece, você fala, puta, que legal, né? Um dia a menos, né? Porque é poucos dias, né? A gente viu o seu caso, né? Foi um sucesso aqui pra gente também. Você fez uma troca de sistema completa em poucos dias e é um case, né? Acho que com 20 a 30 vezes a gente já estava falando de detalhes de DRE, que é super complexo, você estava com uma maturidade de gestão bem avançada, né? Então, agora que eu entendo como que você preparou não só o time que opera o sistema, mas também os outros para não colocar pressão nesse time, porque já está nervoso, já, né? E você achou que foi mais tranquilo do que você imaginou ou foi aquilo que você estava esperando? Fora a migração de dados, você falou que foi bem bacana. Eu, eu realmente achei que foi bem mais tranquilo, sabe? Como eu disse, eu ainda tem coisas que eu ainda não consegui implantar ainda, porque o sistema tem muitos processos, muitas ferramentas que te dão muitos benefícios, trazem muitos benefícios. Por exemplo, o marketing. Eu recém comecei a colocar algumas campanhas Sim, bem é bom. tímidas ainda, né? Que é só aniversários e pós-vendas. Porque, como eu falei, a gente tem uma equipe enxuta aqui tipo, eu sou daquela assim, ó, vamos começar aos poucos, né? Quando a gente testar o mais simples, aí a gente vai pro mais difícil. Aí tem outra coisa que eu achei muito legal, que foi essa função da Copa ali, de mostrar ali as funções do programa em vídeos. E aí a gente tava, acho que teve a agenda, essa semana acho que Isso. foi da agenda, né? E aí a gente ainda, por exemplo, aqui na questão do agendamento, eu agendo, as meninas agendam, o Fabiano agenda, os mecânicos agendam. E aí, às vezes, acontece, tipo, que nem ontem aqui, Jesus, não tinha carro pendurado nas paredes porque não tinha nenhum Você, negócio para pendurar, porque tinha você carro pegou em aquela tudo que era coisa que lado. você falou, Aí então, pelo que eu entendi, né? Ó, precisamos tomar uma atitude para recuperar o mês, e daí que fizeram em excesso, talvez. Exatamente. Tipo assim, bah, olha só, foi exatamente isso aí. Tipo, a segunda semana caiu a nossa projeção. Vamos botar carro para dentro. Aí o que acontece? Lota. Aí tu perde prazo pro cliente, tu não consegue cumprir o teu prazo de entrega, né? Então isso não é bom também. E aí eu mandei o vídeo para Jéssica, nossa outra funcionária aqui. Aí eu disse, Jéssica, olha só essa ferramenta aqui que a gente ainda não está usando. Eu disse, o que que tu acha de nós olhar isso aqui? Vamos tentar trazer isso aqui para o nosso dia a dia. Por exemplo, aí o que que eu faço geralmente quando eu agendo um carro? Quando eu lembro, eu mando para ela no WhatsApp, agenda esse carro para mim. Quando eu lembro. Né? E aí eu disse pra ela, vamos, quem sabe, vamos baixar nossa cabeça aqui e vamos tentar focar nessa ferramenta, né? Porque ela tem muito benefício. Aí eu peguei o vídeo e mandei pra ela, né? Olha esse vídeo aí, vamos trabalhar em cima dessa ferramenta.
né? Então, claro, ainda tem muita coisa para trabalhar e eu vejo assim, ó, que o sistema ele te dá, além de te dar todo o suporte para controle, ele te dá o suporte para te tomar uma ação rápida e não deixar o teu mês passar e tu não ter atitude nenhuma em todas as ferramentas, é no marketing, é na própria ordem de serviço, é no próprio dashboard, no DRE, né? Então, realmente, o programa é focado em controle e resultados. Para mim, está sendo Bom, perfeito, assim. a gente está indo aqui acho que pro final, né? Para finalizar, você falou assim que então que ali nos poucos dias me parece que você conseguiu, né, você operar no novo sistema, operar com o sistema inteligente, né? Então, daí já diminui a ansiedade, diminui, né, o estresse ali do dia a dia, né? E é um estresse no próprio sistema, né? Você conseguiu ver que assim, eles conseguiram assim, algumas coisas que eles faziam para fazer menos, igual a DRE, e esse tempo, sei lá, eu não faço mais DRE manual, então eu tenho tempo para fazer novas funcionalidades igual o boleto, né, que vocês não faziam, uma troca, né? Isso que a gente fazia, agora a gente faz mais rápido, em contrapartida eu coloco uma nova função para esse operador, que ele não fazia ainda. Vocês já conseguiram ter esse ganho? Sim, né? Aqui na oficina, não, na oficina Sim. nova, que a gente já está usando há alguns meses, sim, tanto que eu precisei desligar uma das pessoas ali que estava me ajudando no financeiro, também, talvez até por análise desses números, sim, porque a gente via que não estava, como é que eu vou dizer assim, estava se gastando muito com folha, na verdade, e o retorno não tava sendo, Entendi. né, suficiente. Então a gente precisou fazer alguns desligamentos, né? E aí o que eu consegui fazer? Consegui realocar algumas funções muito bem, porque com outras pessoas a gente acabou dividindo essas funções entre eu e a outra menina aqui, mas porque não precisava Retrabalho. fazer Entendi. retrabalhos, bem como diz, retrabalho por conta Que do bom. antigo. Fico, né, nunca é legal dispensar alguém, né? Reduzir, né? Mas É, normalmente a gente sim. prefere quando a pessoa é realocada para fazer outras funções, né? Mas a gente tem que estar olhando os custos, né? Sim. Essa nossa função. Foi realmente uma coisa assim que eu sempre digo assim, nossa, eu jamais vou criar expectativa, a nossa ideia não é essa, né, de criar expectativa na pessoa e depois ter que desligar ela da empresa, mas realmente esse ano, como eu falei lá no começo, né, o ano passado ele foi muito bom, esse ano ele iniciou Desafio. bom, mas ele veio, né, a gente tivemos eleições, tivemos Copa Situação. do Mundo, tivemos algumas paralisações, e aí, então, realmente, a nossa safra, que ela começaria em outubro, novembro, ela começou um Sim. pouco tarde, né? E aí, então, a gente precisava tomar algumas atitudes para o bem das próprias empresas, né? Então, às vezes, infelizmente, acaba acontecendo isso, não é legal, né? Não, nossa, inclusive, para mim, na minha vida, foi um dos primeiros desligamentos que eu tive que fazer, assim, e não foram fáceis, mas é aquele negócio que tu acompanha o teu resultado, tu não pode deixar isso influenciar e interferir num todo, né? Então, foi uma coisa chata, mas que realmente Mas que a tem gente conseguiu. formas empáticas de fazer também, né? Eu acho que sim. Tenho certeza que você fez. Sim, Tiago, é, acho que deu o momento, deu a hora, que a gente tá uma hora já junto batendo papo, né? Obrigado aí, acho que você deu várias dicas aí de como que você fez para ter uma migração mais tranquila, né? Com menos desastres, ou acho que sem desastres, né? Mas com mais facilidade, talvez até mais leve, né? Se preparando melhor, até mais leve. E fico feliz que você esteja feliz com a gente, que deu tudo certo, tá tudo certo, então a gente está ajudando. Para o pessoal que está seguindo a gente aqui, que está ao vivo, obrigado aí pela audiência, por ficar aí até agora com a gente. Espero que a gente tenha ajudado vocês
Não exatamente contratar um sistema inteligente, gostaria, vem com a gente junto, mas se você está pensando em outro sistema, né, avalia qual que é a sua forma de gestão, qual que é a sua maturidade hoje. Então, essas explicações que a gente já falou, né? Preparar a equipe, ver os seus dados, ver as funcionalidades que você faz, né, Michele? É exatamente quando eu digo nos vídeos, né? Não quer dizer que tu tenha que vir na minha oficina, né? Mas, por exemplo, se está procurando alguém de confiança, são pontos que tu tem que se atentar, né? A gente, como eu dizer assim, claro que super apoio, super aconselho quem queira usar o sistema, mas caso tu tenha, né, se identificado com outro, são pontos que tu tem que se atentar, né? Exatamente. Michele, muito obrigado pela essa 1 hora de bate-papo, de conversa. Vamos trabalhar esse finalzinho de ano, vamos, né, para a gente ter um bom ano aí, um ano esperançoso. 2023 vai ser muito bom para todo mundo. A gente está apostando bastante aqui nesse A 2023. gente também. Pessoal, obrigado. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, Michele. Obrigada a todos. Tchau, Vou tchau. encerrando aqui. Deixa. Pronto. Aí.